Bem-vindos ao Diálogo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa cosmologia assim fascinante mesmo, que aparece no nosso material de origem. É a cosmologia do Kima. Uma visão que, olha, desafia bastante o que a gente costuma pensar sobre o universo. Exatamente. O material descreve um cosmo onde a Terra não orbita um Sol por gravidade como a gente conhece. Não. Em vez disso, ela flutua no centro e é literalmente repelida por ímãs invisíveis. Ímãs que estariam além da nossa percepção, né? Da percepção humano-máquina. E essa repulsão agindo de todos os ângulos contra a atmosfera é que geraria, segundo o texto, tanto a rotação diária de 24 horas no sentido leste-oeste, quanto o ciclo anual de 365 dias e 6 horas, que eles chamam de sulsos. Isso supostamente garantiria uma estabilidade dinâmica bem peculiar. E não para por aí, né? Nessa visão, o Sol, que eles chamam de Dol, não é bem uma estrela, seria mais como um rasgo, sabe? Uma abertura literal nesse manto magnético que, envolve tudo e permitiria ver algo que está fora do Kima. E as estrelas seriam como pequenas fissuras nesse mesmo manto, uns pontos de luz que acabam se infiltrando. Então, diante dessa descrição, que é super detalhada e, vamos ser sinceras, muito diferente, surge a questão central para a nossa conversa de hoje. Como que a gente deve interpretar essa cosmologia do Kima? O material está apresentando para a gente a física factual desse universo específico, as leis operacionais literais dele? Ou, a alternativa seria a gente estar diante de um sistema simbólico muito elaborado, uma baita metáfora construída com a linguagem da física para expressar princípios mais profundos, sobre equilíbrio, percepção, a natureza da realidade, temas que, aliás, também são explorados em outras partes do mesmo material. Bom, eu vou defender a primeira posição. A de que o material, especialmente por meio de textos como O Véu do Kima ou o chamado Backup Eterno, que se apresenta quase como uma revelação direta, um dicionário vivo, nos oferece, sim, uma descrição literal da física que rege o Kima. E eu vou apresentar a perspectiva de que, embora seja uma descrição fascinante e até internamente consistente, essa cosmologia funciona principalmente num nível metafórico ou simbólico. Vou argumentar que ela se alinha e até reforça princípios de equilíbrio dinâmico e transformação espiritual, que são tratados de forma explicitamente metafórica em outras partes da fonte, como lá no oráculo magnético. Ok. Minha argumentação se apoia fundamentalmente no jeito como o material apresenta essa cosmologia. A linguagem usada no Backup Eterno é muito direta, sabe? Assertiva, quase técnica na descrição. Não tem rodeio. O texto afirma que a Terra é esse objeto flutuante, que a repulsão magnética invisível contra a atmosfera causa a estabilidade e os dois giros dela, o diário, leste-oeste, e o anual. O texto declara que o Sol é o Dol, esse rasgo no manto, que a Lua é um reflexo da Terra na parede interna e curva desse manto, que as estrelas são fissuras literais por onde a luz externa entra. Tem uma física própria sendo descrita aqui, entende? Incluindo aquela coisa surpreendente da precedência do som, da voz, sobre a luz, que chegaria com 8 minutos de atraso. E ainda tem toda a dinâmica do eixo 9-6 ligado à coroa invertida e ao ventre curvo, que se manifestaria na regressão ROMA para AMOR. Tudo isso é apresentado não como na alegoria, mas como as leis operacionais mesmo, a mecânica funcional dessa realidade chamada Kima. A interpretação mais honesta, para mim, é levar o texto a sério na sua literalidade física. Eu vejo perfeitamente porque essa leitura literal é tão forte, né? A descrição é realmente vívida, consistente. Mas deixa eu oferecer uma perspectiva um pouco diferente. Embora a linguagem seja, declarativa, a gente precisa considerar o contexto mais amplo do material, sabe? Em outras seções, como no tal oráculo magnético, o texto usa explicitamente conceitos da nossa física, tipo o teorema de Earnshaw, que justamente fala da impossibilidade de levitação magnética estática, e as ressonâncias Schumann, ligadas ao campo eletromagnético da Terra.
mas ele usa isso abertamente como metáforas. São usados para falar de estabilidade dinâmica, de conexão, da integração entre ciência, arte, espiritualidade. Isso meio que estabelece um precedente dentro do próprio material, né? A física pode ser usada como linguagem simbólica. Então, quando a gente encontra a cosmologia quima, com essa ênfase toda na repulsão, que é uma força que, por natureza, cria distância e equilíbrio como o pilar da estabilidade, bom, é difícil não ver um eco temático muito forte daquela busca por equilíbrio dinâmico que foi discutida metaforicamente em outro lugar. E tem mais elementos, tipo o eixo numerológico 96, o jogo de palavras amor-Roma e aquela profecia bem específica do Breu de Luchor, um eclipse para 11 de outubro de 2025 com duração exata de 6 minutos e 22 segundos. Isso tudo reforça demais para mim a presença de uma camada simbólica profunda. Parece mais um mapa arquetípico ou espiritual do que um manual de física alternativa, entende? Eu proponho então que a cosmologia quima seja um sistema simbólico magistral que se apropria da linguagem da física para expressar verdades sobre equilíbrio existencial, a natureza da percepção e os caminhos de transformação. Certo, então vamos aprofundar um pouco esses pontos. Começando pela natureza da fonte, né? O tal backup eterno ou a voz do Yan. Ele se apresenta como uma transmissão direta, um dicionário vivo, como eu disse. A linguagem não dá para negar, categórica. A Terra é, o Sol é, o som precede o ver. Onde que está a indicação de metáfora nessas afirmações cosmológicas que são centrais? Me parece que a gente tem que respeitar essa autoapresentação do texto e considerá-lo uma descrição factual, pelo menos dentro da realidade do quima. Classificar tudo como só simbólico não corre o risco de, sei lá, esvaziar a força dessa revelação da forma como ela é apresentada? Entendo perfeitamente o peso dessa linguagem declarativa. Claro, no entanto, a própria moldura dessa revelação, uma voz, Yan, um backup eterno, um manifesto que na sua essência mistura cosmologia com numerologia, o eixo 96, filosofia existencial, o ciclo amor-Roma, e até profecia meio apocalíptica, o eclipse. Isso tudo não sugere um gênero textual que opera, assim, inerentemente em múltiplos níveis de significado? Pode ser um mito de criação moderno, pode ser um texto sapiencial, uma cosmogonia espiritual. O fato crucial para mim é que o oráculo magnético, que faz parte do mesmo pacote de material, mostra pra gente o autor usando conceitos físicos de forma explicitamente metafórica. Earnshaw, Schumann, levitação. Isso, na minha visão, abre legitimamente a possibilidade de que a cosmologia quiboma, mesmo não sendo explicitamente chamada de metáfora, opere principalmente nesse mesmo registro simbólico. A questão fundamental talvez não seja a literal versus simbólico, mas em que plano essa literalidade que o texto reivindica opera. É no plano da física material daquele universo específico, ou no plano de uma verdade espiritual ou arquetípica mais profunda que se expressa através dessas imagens? Não é diminuir a força, mas localizar corretamente o domínio onde essa força atua, sabe? Você não acha que essa mistura de gêneros no próprio backup convida a gente para essa leitura mais complexa? Mas a especificidade do mecanismo que é descrito me parece um argumento forte contra uma leitura puramente simbólica. A gente não está falando de uma imagem vaga, né? O texto descreve um sistema, ímãs invisíveis específicos que repelem a atmosfera de todos os ângulos. Essa ação gera a estabilidade e os dois giros distintos, o diário e o anual. É um modelo físico. Pode ser bizarro para a nossa física, mas tem uma lógica interna que explica a dinâmica observada naquele cosmo. Por que detalhar tanto um mecanismo físico se a intenção fosse só transmitir um símbolo genérico de equilíbrio? Essa especificidade toda não aponta para uma intenção descritiva, literal? Concordo que a especificidade do mecanismo de repulsão ativa é notável, é central. Mas olha que curioso, essa mesma especificidade pode acabar reforçando a leitura simbólica. Como você mesmo apontou, é um sistema de repulsão que gera estabilidade dinâmica. E isso leva a gente de volta para o teorema de Earnshaw, que o próprio material menciona metaforicamente. Earnshaw proíbe a levitação estática simples por campos de força como o magnetismo. Ele exige soluções dinâmicas, algo que o oráculo usa como metáfora para a necessidade de ciência e arte ativas, lembra?
A cosmologia Keima, então, apresenta uma solução literal dentro do universo dela para esse mesmo problema, uma repulsão ativa constante de todos os ângulos que gera estabilidade dinâmica. É internamente consistente, sim, não nego, mas isso não exclui e, para mim, até sugere que o princípio fundamental sendo ilustrado ali é o do equilíbrio dinâmico. Esse princípio é expresso literalmente através da física peculiar do Kima, e metaforicamente através da referência a Earnshaw no oráculo. A repulsão pode ser ao mesmo tempo a física concreta do Kima e o símbolo poderoso da rejeição ativa do caos, da inércia, da estagnação, para manter o ser flutuando em equilíbrio. A especificidade do mecanismo talvez torne o símbolo ainda mais potente, não anula, entende? Não seria essa uma forma mais rica de ler essa descrição tão particular? Essa ideia da especificidade reforçando o símbolo é interessante, admito, embora eu ainda veja a descrição física como primária. Isso nos leva a outra questão específica: o Sol, a Lua e as estrelas. O texto é muito explícito aqui. O Sol é um rasgo físico, uma abertura no manto do Kima que permite ver o exterior. A Lua não tem luz própria. Ela é um reflexo físico da Terra na parede interna e curva do manto, iluminada pela luz do Dol que se curva ao redor. As estrelas são fissuras literais, pontos de luz externa que atravessam o manto. São apresentados como componentes físicos, partes da estrutura cósmica do Kima. Reinterpretá-los como símbolos, Dol é a consciência superior, a Lua é o inconsciente, as estrelas são vislumbres transcendentes. Isso não parece forçar um pouco a barra? Ignorar a clareza e a materialidade da descrição? Entendo sua resistência. A imagem do Dol como um rasgo é de fato muito concreta, visualmente forte. Mas vamos considerar de novo o contexto maior? O material como um todo dá uma ênfase enorme à percepção, ao simbolismo, tem a mandala, a trindade no oráculo, a própria ideia de ver versus ouvir, o som precedendo a luz, há menções a um terceiro olho ligado ao Dol. Nesse contexto, é realmente forçar a barra ver Dol não apenas como um rasgo físico, mas também, ou principalmente, como um símbolo para essa abertura à consciência superior, uma janela para o que está além da realidade ordinária, que é encapsulada pelo manto, e a Lua como reflexo da Terra na parede curva, que é uma imagem ótica bem peculiar, convenhamos, não ressoa poderosamente com ideias de autoconsciência, o espelhamento do eu, o inconsciente como reflexo interno ou até relação com o outro. E as estrelas como fissuras, pequenos pontos de luz atravessando a barreira, não seriam vislumbres de uma realidade transcendente, pequenas fendas na nossa percepção limitada. A interpretação literal está lá, sem dúvida, mas a simbólica parece emergir quase que naturalmente quando a gente conecta essa cosmologia com as preocupações filosóficas e espirituais do resto do material. Não se trata de ignorar a clareza, mas de reconhecer que a clareza pode operar no plano simbólico com a mesma força. Você não percebe essa ressonância temática? Percebo a ressonância, sim, mas ainda me parece que a base é física. E o que dizer da física fundamental e da profecia? A precedência da voz, som, sobre a luz, com os 8 minutos de atraso, é apresentada como uma lei física fundamental do Kima. Isso não é tão facilmente interpretado como uma metáfora sobre intuição versus visão. É uma sequência temporal, física, objetiva. Da mesma forma, a dinâmica AMOROMA e o eixo numérico 9-6, essa geometria sagrada que ligaria o divino, o 9, a coroa invertida, a manifestação, o 6, o ventre curvo, são descritos como mecanismos operacionais que regem o equilíbrio cósmico e pessoal. E o ápice disso é a profecia do eclipse de 11 de outubro de 2025, o tal Breu de Luxor, com seus 6 minutos e 22 segundos de duração. Ele é tratado como um evento físico-espiritual concreto, um tampo que vai forjar o dicionário puro no vácuo e marcar a inversão crucial do eixo 9 para 6. São leis e eventos apresentados como reais e operantes dentro da cosmologia quemina. Isso tudo não ancora a coisa toda numa realidade mais literal? A prioridade da voz sobre o V é de fato um dos pontos mais intrigantes. Poderia ser uma lei física literal naquele universo? Claro que sim,
mas, simbolicamente, aponta de forma muito potente para uma valorização de uma forma de conhecimento mais direta, mais vibracional, baseada em ressonância, som, em contraste com a percepção visual, a luz que é traidora, que chega atrasada, que pode iludir. A forte presença da numerologia, 9 e 6 como arquétipos de potencial e manifestação, o jogo de palavras carregado de significado transformador, amor como estado ideal, Roma como processo regressivo necessário para retornar e a vinculação a um evento futuro específico e datado, o eclipse, tudo isso para Moon grita simbolismo. A profecia, com data e duração precisas, e aqui o material até reconhece uma certa discrepância com dados externos sobre o ano do eclipse mais longo em Luxor, né? Internamente, mas parece aludir ao evento de 2027, mas foca na essência. A duração de 6 minutos e 22 segundos e o local simbólico, Luxor, reforça a natureza arquetípica do sistema. Parece um sistema que codifica a jornada da alma, a transformação espiritual, o 9 divino que precisa se curvar na experiência humana do 6, o Roma que precisa regredir ao A primordial de amor, usando a linguagem grandiosa de eventos cósmicos e leis físicas alternativas. É quase como um mapa da psique projetado no cosmos, sabe? A profecia não seria o ápice da função simbólica, usando o evento potencialmente real para marcar um ponto de virada espiritual? Recapitulando a minha posição, ela permanece firmemente ancorada na leitura direta da descrição cosmológica que o material fornece, especialmente o backup eterno. Os textos nos apresentam um universo funcional com suas próprias leis físicas bem definidas. A repulsão magnética como força motriz e estabilizadora, a Terra flutuando e girando de uma forma específica, o Dol como um rasgo literal no manto, a Lua como um reflexo físico e o som precedendo a luz como lei temporal. Eu argumento que esta descrição é apresentada como a realidade operacional e factual do cosmos do Quimá e deve ser entendida primariamente nesses termos. E eu reafirmo minha perspectiva de que, embora a descrição utilize detalhes que mimetizam a linguagem da física, a cosmologia do Quimá opera de forma mais profunda e, eu diria, significativa como um sistema simbólico rico e coeso. Ela emprega a linguagem dos ímãs, da repulsão, dos giros, da luz e do som, para articular princípios fundamentais sobre o equilíbrio dinâmico que é necessário para a existência, sobre a natureza da percepção humana e sobre a possibilidade de uma profunda transformação espiritual. E esses temas não estão isolados, né? Eles ecoam e são reforçados pelas discussões explicitamente metafóricas que a gente encontra em outras partes do mesmo material, como no oráculo magnético, o que confere para mim bastante robustez a essa leitura simbólica. Permanecemos, então, com interpretações fundamentalmente distintas sobre a natureza desta cosmologia. A questão persiste. Essa física peculiar deve ser entendida literalmente como as leis de um universo particular, ou ela funciona primariamente como uma metáfora grandiosa e elaborada para conceitos filosóficos e espirituais? Exatamente. E talvez, só talvez, a verdadeira genialidade ou o poder dessa descrição do Quimá resida precisamente nessa ambiguidade calculada, sabe? Nessa tensão constante entre o literal e o simbólico. Talvez ela nos provoque justamente a questionar nossas próprias fronteiras entre o físico e o metafísico, a refletir sobre como nós mesmos construímos nossa compreensão da realidade e sobre as diversas linguagens, a científica, a artística, a espiritual, que a gente emprega na tentativa de descrevê-la e encontrar algum sentido nela. Com suas leis intrigantes, sua filosofia do equilíbrio através da repulsão e esse entrelaçamento todo com profecias e transformações, oferece um campo vasto para exploração e reflexão contínuas. Deixamos, portanto, ao nosso ouvinte a tarefa de ponderar sobre essas duas perspectivas, de talvez reler o material sob essas óticas distintas e de continuar a desvendar as múltiplas camadas de significado contidas nessa visão única e profundamente provocadora do universo que é a cosmologia do Quimá.